Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui novamente. Vamos começar aí mais essa live. Bem-vindo a todos que estão chegando. Quem vai assistir depois também, seja bem-vindo. E seguimos nossa semana aí, começando segunda-feira. Hoje, dia 13 de setembro, né? E vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre mais um princípio do yoga, nessa série de lives que eu estou apresentando para vocês, os niyamas. Então, niyamas, né, é um elemento dentro do yoga. A gente sempre ouve falar de yoga e acha que yoga é sempre postura, respirar, meditar, e a gente vai conhecendo, aprendendo que yoga que tem muito mais coisas que vêm junto com esses elementos do yoga que a gente conhece, elementos que muitas vezes a gente desconhece e que o objetivo aqui é trazer para vocês essa ideia, né, desses outros elementos que compõem o yoga e também como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, que é o mais importante, porque o yoga ele é uma ferramenta para que a gente possa viver de uma forma melhor, para que a gente possa se sentir bem, que a gente possa ser feliz, né? Então a gente vai conhecendo e a gente vai falar hoje sobre esse princípio, né? Esse elemento que está dentro de niyamas. Niyamas tem 5 elementos, 5 princípios, tá? E os 5 princípios a gente está vendo ao longo dessa série de lives. A semana passada a gente falou sobre Saucha, que é a limpeza, e hoje nós vamos falar sobre Svadhyaya. Svadhyaya é o princípio do autoestudo, do autoconhecimento, que a gente pode assim falar, né? Então, esse autoestudo, esse autoconhecimento, até o próprio estudo, né, de textos, de fazer leituras, de aprender sobre outros assuntos também entra nesse princípio de Svadhyaya, tá? Olá, Cecília, boa tarde, bem-vinda, viu? Então a gente está aí abrangendo, né, esse mundo do yoga com esses princípios, tá? Então hoje vai ser mais esse princípio do niyamas. E aí a gente vai ver, né, o quanto que isso pode e o tanto que isso vai nos ajudar nas escolhas do nosso dia a dia. Por isso que eu coloquei as ferramentas que vão nos ajudar a fazer as melhores escolhas no nosso dia a dia, né? Disso que a gente vai falar nessa live de hoje e tem como pano de fundo, que tem como base esse princípio do yoga que é Svadhyaya, que é o estudo ou o autoestudo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha para mim se estiver ok, para a gente poder aí começar. Eu gosto muito de falar, né? Eu já falei várias vezes aqui para vocês que me acompanham o quanto que é importante a gente buscar o conhecimento. A nossa vida não é nada, né, sem conhecimento. Então é muito importante que a gente busque o conhecimento, seja de qualquer área, né, que você tenha interesse, mas quando nós fazemos, né, essa abertura para que a gente possa aprender algo novo, que a gente possa ter esse encontro com outras pessoas, para que a gente possa discutir, nós conseguimos aí desenvolver a nossa capacidade intelectual, né? Nós conseguimos aperfeiçoar a nossa dimensão mental, porque nós não somos só esse corpo físico, nós não somos só as nossas emoções, nós também temos aí a nossa dimensão intelectual, a nossa dimensão mental. E quando nós fazemos, né, essa busca por um conhecimento, quando nós nos colocamos como aprendiz de algo, seja qual for, né, qualquer habilidade aí que você queira treinar e ter como objetivo de aprender,
você está aí aperfeiçoando a sua dimensão intelectual, a sua dimensão mental. E quando a gente conhece, quando a gente aprende, nós conseguimos aí olhar o mundo de uma outra forma, mesmo que seja um simples conhecimento. Você talvez, né, possa considerar isso como simples, mas nunca é só um simples conhecimento. Todo conhecimento, ele vai trazer para a gente uma nova forma de olhar para o mundo, de olhar para as situações que acontecem à nossa volta, para as nossas relações, para o nosso trabalho e principalmente para nós mesmos, né? Nós conseguimos nos ver de uma outra forma quando a gente se coloca como aprendiz, quando a gente se coloca como um buscador, né? E isso é muito interessante. E a gente pode pensar nessa busca pelo conhecimento em todas as áreas da nossa vida, em todas as dimensões do nosso ser, desde a parte física, né, até a parte espiritual, a parte intelectual, a intelectual, mental, emocional, energética, e isso só tende a nos ajudar, né? Por isso que são ferramentas, né? Ferramentas que nos ajudam no nosso dia a dia, ferramentas que vão nos auxiliar a escolher diante das situações que a gente se depara o tempo todo, né? Desde a hora que a gente se levanta até a hora que a gente vai dormir, a gente está fazendo escolhas e é importante, quanto mais conhecimento nós temos, né? Nós vamos aprender a escolher melhor. Nós vamos ter mais recursos, nós vamos ter essa dimensão intelectual, mental um pouco mais desenvolvida, né, mais evoluída, para poder saber fazer essas melhores escolhas diante das situações, tá? Então, por isso que essa é a principal ferramenta para que a gente aprenda a fazer as escolhas na nossa vida. É o conhecimento. E aí a gente fala no yoga sobre Svadhyaya, né? Que é esse princípio do yoga. E Svadhyaya quer dizer estudo ou autoestudo. Então são essas duas ferramentas, né? O estudo é quando você estuda algo externo, né? Um conhecimento que já veio sendo elaborado, um conhecimento que já foi acumulado por uma determinada tradição, por uma cultura, por pensadores, filósofos, estudiosos. E também nós temos a outra vertente que é do autoestudo. E esse autoestudo é você ser o próprio investigador de você mesmo. É você se observar, é você entender quem você é, como você funciona, né? Porque nós não somos todos iguais. Cada um funciona de uma determinada forma. E quando a gente vai entendendo isso, quando a gente vai aprendendo isso, aí se torna mais fácil, né? Diante das situações do nosso dia, da nossa vida, isso vai ficando uma forma mais clara. Não fica tão obscuro a gente escolher, né? Essa é a grande questão. Então, essas ferramentas de estudo, né? Que é o que a gente vai abordar hoje, são as ferramentas que vão nos ajudar a escolher melhor diante das situações da nossa vida, do nosso dia a dia, tá? Olá, Carolzinha, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Pessoal que foi chegando aí também, sejam bem-vindos. Então, feita a nossa introdução aqui do assunto, né? Então, esse princípio de Svadhyaya, que é o estudo ou autoestudo, e ele vai nos trazer, ele vai ser essa ferramenta, né, que a gente vai levar para o nosso dia a dia para que a gente possa fazer as melhores escolhas, tá bom? Então vamos falar primeiro, né? O estudo de si mesmo, né? Esse autoestudo. A gente hoje usa-se muito o termo autoconhecimento, né? Você se conhecer.
Mas nada mais é do que esse autoestudo, né? É você se olhar e você ir experimentando como que você reage, como que o seu corpo reage, como que a sua mente reage diante de determinadas situações. Então, é muito importante, primeiro, a gente aprender a se observar. É o primeiro ponto do autoestudo, do estudo de si mesmo, tá? É a observação. Ah, que legal, Carol! Aproveita aí, vai comendo e me ouvindo então. Então essa ferramenta, né, do autoestudo, ela é muito importante a gente se observar. E hoje em dia, né, nessa atual realidade que a gente vive, é muito difícil a gente ter esse hábito de se observar. Porque vocês já pararam para pensar? A gente vai fazendo as coisas tudo, né, uma atrás da outra. A gente não dá tempo para a gente analisar, refletir, a gente vai encadeando uma atividade atrás da outra, um compromisso atrás do outro, e aí o dia acaba e a gente tá querendo fazer mais um monte de coisa ainda, e a gente vai deitar na cama, né? Mal se prepara para deitar na cama, apaga ali, no outro dia já levanta na correria. Então muitas vezes, né, a nossa realidade, o nosso dia a dia, ele traz essa dificuldade da gente se observar. E isso é tão importante, gente, que se a gente, eu falo a gente porque eu também, né, eu ainda tô nesse processo de aprender a me observar. E é tão importante a gente aprender a se observar, e a gente poderia, né, ter tanto mais leveza no nosso dia, ter tanta mais alegria, lidar de uma forma mais leve com as coisas que acontecem no nosso dia se a gente se observasse, mas a gente não se observa, né? E aí a gente vai repetindo as mesmas escolhas que trazem os mesmos resultados, mas a gente quer uma coisa diferente. Olha só para vocês verem como que é contraditório. Nós queremos algo, mas a gente está fazendo sempre as mesmas escolhas o tempo todo. Por quê? Porque a gente não se observa, porque a gente não presta atenção naquilo que a gente está fazendo, né? A gente faz tudo no automático, na correria do dia a dia, e a gente vai fazendo, e a gente quer ter um resultado diferente, quer algo, almeja, tem um objetivo, um sonho, mas a gente está fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então é praticamente impossível que a gente consiga algo se a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Se você quer algo, né, e você já vem fazendo alguma coisa para conseguir aquilo e aquilo não chegou, talvez não seja esse o caminho, né? Talvez você precise fazer outra coisa diferente, ou precise ajustar algum detalhe aí nessas atitudes, nessas escolhas que você está fazendo durante o seu dia a dia. Por isso que é importante se observar, né? E o mais importante, quando a gente fala do yoga, dessa questão do svadhyaya, do autoestudo, de se observar, é a gente perceber como que a nossa mente interage com o nosso corpo, né? Porque são as duas, vamos dizer assim, as duas estruturas que a gente lida mais durante o nosso dia, durante a nossa vida, vamos dizer assim, né? Então, o tempo todo a gente está se emocionando com algo, se envolvendo em sentimentos, né, com situações, com determinados acontecimentos e fatos que vão acontecendo, e a gente não observa as nossas reações. A gente só vai se deixando levar pelas emoções, né? Pela irritabilidade, pela ansiedade, pelo estresse, pelo cansaço, pelo desânimo, porque a gente não para observar o que causou isso, né? Como que o meu corpo está reagindo? Ou ao contrário, nossa, o meu corpo está reagindo de uma forma diferente. O que está acontecendo? Então, tudo isso é fruto
é resultado da gente se observar. Só que a gente não faz isso. Então o yoga, ele traz muito essa questão da auto-observação, de você se observar, perceber como que tá as suas sensações nesse momento, como que está a sua respiração nesse momento. Para um pouco, vamos fazer um exercício prático? Não muda a sua respiração. Observa como que tá a sua respiração nesse momento. Percebe se você está respirando mais rápido, curto, se você está respirando de uma forma mais prolongada, mais profunda. Como que tá a sua respiração agora? Observaram? Conseguiram sentir como que tá a respiração de vocês nesse momento, sem mudar a respiração, né? É uma coisa que a gente não faz. Então, só da gente tomar essa consciência, né? Nossa, minha respiração está rápida agora. E aí você vai ver que tem algo acontecendo que está deixando a sua respiração rápida. Pode ser que você acabou de subir um lance de escada. A respiração ela está rápida, ela reage ao seu corpo. Ou você pode ter acabado de passar por um momento de estresse ou ansiedade. Então a sua respiração também vai ficar rápida e curta. Estão percebendo? Então o nosso corpo, nossa mente, nossa respiração, ela está interagindo o tempo todo. E aí, a partir do momento em que você observa, você tem como escolher. Aí você consegue escolher o que você vai fazer. Porque se você observou, se você não observa, né, que a gente acabou de prestar atenção na respiração, mas se você não observa como está a sua respiração nesse momento, e você vai fazendo uma coisa atrás da outra, e você não para fazer esse autoestudo, e esse parar, gente, só um parênteses aqui, não é meia hora parado não, tá? É esse instante que a gente acabou de fazer, a gente não levou 1 minuto, para você sentir como que tá a sua respiração nesse momento. E quando você observa e você identifica como você está, né? Por exemplo, nossa, eu tô respirando muito rápido porque eu tô ansiosa. Não, então peraí, tem como eu fazer algo, né? Vou tomar um copo de água, vou pensar em algo que seja bom, vou ligar para alguém para me ajudar. E aí a ansiedade, ela não vira aquela crise de ansiedade que aí você não consegue mais controlar, não é? E todas as reações, todas as sensações, a gente pode trazer consciência para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Porque se a gente não tomar consciência, se a gente não se observar, o que vai acontecer? A gente vai virar, uma bola de neve, né? Hoje a sua respiração está um pouquinho mais rápida, aí você não prestou atenção como ela tá. Eu tô falando da respiração, mas isso pode se expandir para várias coisas, tá, gente? É que a respiração é uma coisa mais prática para a gente pensar e observar. Mas, por exemplo, você não percebeu, mas a sua respiração ficou mais acelerada no dia de hoje. E aí você estava fazendo um monte de coisa, teve uma discussão, teve um problema no trânsito, atrasou para chegar no trabalho, aquela confusão toda, veio uma notícia tal, aí você vai dormir. Aí não consegue dormir, aí fica pensando em tudo que aconteceu durante o dia, né? Mas não para prestar atenção na respiração. E aí você vai indo, no outro dia já levanta agitado de novo e vai e se esbarra na porta do armário, machuca o braço e vai. E assim a gente vai, percebem? Como que a gente vai atropelando a nossa vida e a gente nunca para, nunca observa. E ao passo que, se você tivesse lá, nossa, hoje foi um dia e tanto, né? Tem dias que são assim, né, gente? Então foi um dia puxado, nossa, tive um monte de coisinha para resolver. Aí eu vou, antes de eu deitar, eu paro e eu respiro profundo e percebo. Eu tô muito acelerada, né? Aconteceu isso, isso e isso. Então eu vou ter que fazer aqui uma respiração mais profunda para eu diminuir esse aceleramento que eu estou, diminuir a atividade cerebral para poder descansar, porque a gente sabe que o sono ele é reparador,
tanto para as questões físicas, mas também para as questões mentais e emocionais. Então eu vou dormir bem e amanhã eu vou ver o que eu vou fazer. Perceberam que isso é uma escolha que a gente faz? Se você está esperando ter um dia maravilhoso para você dormir super bem, ai, nossa, hoje eu vou deitar, eu vou relaxar. Muitas vezes isso não acontece, não é a realidade. A gente tem que escolher o tempo todo. A gente escolhe das pequenas até as grandes coisas na nossa vida. A gente escolhe levantar da cama, nós escolhemos o que nós vamos comer, nós escolhemos o que nós pensamos, mesmo que seja inconsciente, né? Bom, gente, isso aí daria pra gente falar uma live inteira só sobre isso, mas eu ainda quero falar de outras coisas para vocês. Então, ó, vamos fazer esse exercício prático a partir de hoje, trazer esse exercício de se auto-observar como você está. Por exemplo, quando você come algo, você para pensar o que aquilo está fazendo no seu corpo, né? A gente não para, a gente só vai comendo, comendo, comendo. E aí a gente só observa quando dá algum problema, né? Quando aí já tá tudo perdido, aí a gente para um pouquinho para prestar atenção. Então, façam esse exercício, sabe? De parar algumas vezes no dia, perceber a respiração. Vamos perceber as coisas mais concretas primeiro e depois a gente vai para um nível mais mental, energético, espiritual. Mas vamos falar das coisas físicas, né? A sua respiração. Pare alguns momentos do seu dia e parar nesse sentido que eu falei, ó. Para um pouquinho. Percebe como tá a sua respiração. Nossa, tá acelerada. Eu acho que eu tive aquele probleminha lá. Então, eu já faço a respiração mais consciente, eu já trago a respiração mais profunda e pronto. Não é nem 1 minuto que a gente faz isso, né? Pra gente poder desativar todo o nosso sistema aí que faz essa barraca total aí na nossa mente, né? Um barraco, uma roda baiana na nossa mente. Então, só da gente fazer, né? A gente tomar consciência, a gente já fazer uma respiração mais profunda, já é interessante. Outro exemplo é a questão da gente ficar muito no celular, nas redes sociais, né? Então, se você fica vindo muito Instagram, Facebook, né? E isso a gente faz sem pensar, né? Então, para um pouquinho. Observa o que você está sentindo quando você está olhando nas redes sociais. Será que isso é importante mesmo? Você fazer isso, né? Isso está trazendo alguma coisa de valor? Tá? E a outra questão é da alimentação também. Observa o que acontece quando você come algo. Algo que você está acostumado a comer. Aí depois fica um dia sem comer para você ver o que acontece. A gente fez o exercício do desapego, né? E eu propus que as pessoas ficassem sem consumir um alimento por 7 dias, que mais gostava, né? E é muito interessante, porque quando você volta a comer aquele alimento, se você voltar a comer o alimento, você vai perceber coisas que você não percebia, né? E talvez você consiga perceber o que aquele alimento traz para você, né? Então, vamos fazer esse exercício de se auto-observar, tá bom? E aí a gente vai ter essa outra, essa percepção, né, das sensações, sensação física mesmo, né, como que tá a sua respiração, e aí você vai se identificar muitas vezes ansioso, muitas vezes você vai se identificar estressado, depressivo, cansado, triste, preocupado, angustiado. Só que você vai perceber que isso passa. Se você falar pra mim não, imagina, nossa, eu sou ansiosa, não tem um dia que eu não fico ansiosa. Se você observar, passa. É que a gente não para observar, né? É aí que tá a grande questão, a grande chave, a grande ferramenta. Se a gente para, e isso a gente faz muito nas aulas de yoga, né? Nas práticas de yoga. Quando a gente tá lá no exercício, aí eu fico
falando, né? Ah, só mais um pouquinho, observa qual que é a sensação. Quando a gente desfaz a postura, aquela sensação ela vai embora, ela não fica, né? Se você fica lá segurando o seu braço numa determinada altura, o braço vai começar a formigar. Vai formigar, vai formigar. E à medida em que você fica, a sensação vai ficando mais intensa. Só que a hora que você solta, aquela sensação, ela não existe mais, ela passa. E quando a gente vai percebendo isso, observando, ó, observação de novo, observando isso no corpo físico, a gente vai levando isso para o nível mental e emocional. E a gente vai se dando conta que os pensamentos, as emoções, elas vêm e vão. E tudo isso, gente, sabe para quê? Para a gente perceber a nossa essência. Tudo isso que eu falei até agora para vocês, né? Quando a gente se observa, né, e a gente percebe reação, emoção, respiração, pensamento, tudo isso passa. A respiração passa. Você não puxou o ar agora, não é o mesmo ar que você respirou há 3 minutos atrás, é outro ar. E você já soltou ele. O ar já saiu, já veio e já foi. Então tudo passa. Tudo vem e vai. Mas tem uma coisa que não passa. É uma coisa que está aí em você, que é a sua essência, que é a sua verdadeira realidade, que é essa verdadeira realidade consciente que observa tudo que acontece. Então, por isso que a gente fala no yoga, né? Que você não é a sua mente, você não é o seu corpo, você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. Tudo isso são ferramentas, né? São utensílios. Vem e vai. Mas você, a sua essência mesmo, verdadeira, tá aí dentro. E ela nunca passa, né? Ela é essa observadora, essa testemunha que vê tudo isso acontecer, né? E quando a gente se dá conta disso, quando a gente consegue se olhar e perceber quem nós somos de verdade, quem nós somos realmente, nós nos conectamos com essa fonte inteligente de sabedoria infinita que está dentro da gente. E aí nós fazemos as melhores escolhas da nossa vida. E aí nós encontramos as melhores respostas que a gente sempre buscou fora, que está dentro da gente. Então é por isso que é importante a gente se auto-observar. E quando a gente se dá conta, né, dessa realidade, dessa consciência que está aí, e isso vai ser um exercício para toda a vida, né? A gente se observar e tentar se conectar com essa consciência que está aí, que é você realmente. Nós vamos fazendo as melhores escolhas, nós vamos encontrando as melhores respostas e vamos vivendo a nossa melhor vida. A vida mais leve, mais tranquila, conectada com aquilo que nós queremos, né? Com aquilo que nós somos de verdade. Certo, gente? Alguma pergunta sobre isso? E o mais importante, olha, eu até escrevi essa frase, né? Essa existência inteligente, consciente, né? Toma consciência de tudo que ocorre no corpo, na mente, em qualquer dimensão, no ambiente externo ou interno, e ela não vai mudar. Essa consciência, ela já existe dentro de você e ela não muda. E ela não se perturba com nada que acontece. Por isso que é importante a gente se conectar, porque quando você se vê diante de uma situação difícil, de um fato acontecendo, e você consegue trazer essa consciência para a plenitude, né? Se você consegue se conectar com ela, você vai lidar de uma forma mais leve e mais tranquila com a situação que estiver acontecendo. Você vai saber fazer a melhor escolha, tá?
Mas vamos mudar agora de assunto. Alguma dúvida sobre isso? Autoestudo, tudo isso que a gente estava falando, né? Você se observar, você fazer os exercícios com as coisas práticas do seu dia a dia, observar como você reage, como você observa a sua respiração, como determinado alimento faz, o que que você sente quando você fica nas redes sociais. Vai praticando dessa forma essa observação e aí depois a gente vai aprofundando para a gente poder encontrar essa conexão com a nossa essência, tá? Pergunta não, só agradecer por você compartilhar tanto conhecimento e amor dessa forma. Eu queria te ouvir todo dia. Magnífico suas palavras. Oh, obrigada, Carol. Muito obrigada, viu? Que bom. E hoje o tema é conhecimento, né? É estudo. E isso é uma forma libertadora, viu, gente? Tudo isso que eu tô compartilhando com vocês aqui, eu tô aprendendo, eu tô buscando. E isso faz uma grande diferença no nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigada, Carol. Bom, agora o outro estudo, né, que eu falei, que são duas ferramentas de estudo, né? O autoestudo, o estudo de si mesmo, que é essa parte toda que eu falei de observação. E aí a gente tem o estudo de coisas externas, né? De conhecimentos, de filósofos, pensadores, estudiosos, pesquisadores. Você pode direcionar para alguma área que você queira, né? Que seja de afinidade, que você sinta mais afinidade para estudar, porque tem uma coisa, né, gente? O conhecimento ele é infinito. A gente nunca vai saber tudo, né? E quando a gente vai buscar conhecimento, né? Você pode direcionar o conhecimento para aquilo que você quer aprender, né? Com as áreas que você tem afinidade. Mas é muito importante que a gente tenha um estudo sobre também alguns conhecimentos que são acumulados há muito tempo, né? Por exemplo, a Bíblia, os textos sagrados, né? Por exemplo, da cultura védica, que são os Vedas, onde foi registrado o Yoga. Então, nessa parte de estudo, também vão entrar o estudo desses textos. Por quê? Porque tem muita sabedoria acumulada nesses textos, né? Então, a gente precisa estar sempre lendo, estudando, fazendo grupos de estudo, de discussão, para que a gente possa aprender. E é muitas vezes difícil a gente aprender sozinho, né? Ser autodidata, você tem que pegar um livro e começar estudando do zero. E aí vem o papel do professor, né? Aí vem o papel do mestre, do mentor, dos grandes sábios que vão compartilhar, que vão ajudar a desvendar esses mistérios, porque muitas vezes esses textos, eles vêm com muita mensagem nas entrelinhas. E às vezes a gente lê e não consegue entender, né? Então a gente precisa de um professor, de um mestre para poder desvendar, né? Que já estudaram mais, que já tem mais sabedoria, mais conhecimento para transmitir isso para nós, né? Então por isso que é importante também ter esse apoio de um mestre, de um professor, né? De sábios, de pesquisadores para nos ajudar, tá? E muitas vezes, né, por exemplo, né, a Carol falou aqui do meu conhecimento. O pouquinho de conhecimento que eu tenho hoje, eu procuro ajudar as pessoas, né, os meus alunos, né, e vocês também que estão aqui me ouvindo, né. Por quê? Porque eu sei que sozinho é difícil, né? Então, tanto é que a gente não caminha sozinho. Eu também, eu tenho aula com outros professores, né? Eu tenho mentores que me ajudam também nessa minha caminhada. Eu não tô desbravando sozinha o mundo do conhecimento. Eu sou aluna também, né? E aqui eu estou no papel de compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, um pouco que eu sei, né? Compartilhar com vocês para ajudar vocês no processo de caminhada. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente faz melhores escolhas, né? E olha para vocês verem, né? A semana passada eu estava ouvindo um professor falar
eu acompanho as lives dele, e ele falou uma coisa tão interessante e que cabe muito bem aqui para esse nosso assunto de hoje. Ele falou assim, que o esforço puro e simples não é suficiente. Porque se fosse, você já teria alcançado o que você quer. Né? Então vamos dizer, você quer muito correr uma maratona. Aí você começa a correr. Você vai fazer um esforço para poder correr e aí você vai cansar e vai acontecer um monte de coisa no caminho, porque acontece, né? E aí você se cansa. Aí você vai achar que você é um derrotado, que você não consegue mesmo, que você não tem força de vontade. Só que não é assim que acontece, né? Porque se fosse só esforço, a gente conseguia fácil as coisas, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Porque as pessoas são esforçadas. Tenho certeza que você aqui está me ouvindo, você já teve algo que você quis muito fazer, que você se esforçou, se dedicou e aquilo não veio. E aquilo não aconteceu de imediato. Talvez tenha acontecido depois de um tempo, né? Então, não existe, né, essa coisa do esforço por esforço. Ah, eu vou na raça. Vai cansar. Ou não vai ser sustentável o seu sonho. O que a gente precisa, então, fazer? A gente precisa de conhecimento. E aí ele falou uma palavra, essa expressão, esforço consciente. Ricardo Mello, o professor Ricardo Mello. Ele falou, esforço consciente é o esforço com sabedoria que torna possível as verdadeiras transformações. Olha que bonito isso, gente. O esforço consciente, o esforço com sabedoria é que torna possível as verdadeiras transformações. Perceberam? Olha só que interessante. Então, assim, o teu esforço é importante, mas o seu esforço puro e simplesmente, uma hora, ele vai te levar para o chão. Ele vai fazer você desanimar, ou vai fazer você procrastinar, né? Ah, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Mas quando você tem sabedoria, quando você tem consciência, e aí nós voltamos lá para o autoestudo, né? Porque você já se observou, você sabe que quando acontece aquilo você fica ansioso, então você tem que fazer uma meditação, tem que fazer uma respiração mais profunda. Isso vai te ajudar a alcançar o que você quer, a transformação que você almeja, né? O seu sonho, o seu objetivo, a ter uma vida mais tranquila e mais leve, sim, né? É possível. Então, ele fala saber fazer. Saber e não fazer é a mesma coisa que não fazer. Então não adianta nada a gente ficar. Tem os dois tipos, né? Tem as pessoas que vão estudando um monte de coisa, estuda, não põe nada em prática. É a mesma coisa de não saber nada, quando a pessoa não coloca em prática, né? E tem também aquelas, né, que não querem nem saber de nada já, de cara, né? Quero saber de nada não, vou levando a minha vida aqui mesmo, né? Só que isso vai desgastando, isso vai deixando a vida um pouco mais amargurada. É duro uma vida assim, a pessoa muito fechada, não consegue ver as coisas que estão acontecendo, não consegue ter essa clareza, ter essa consciência, não é? Então, isso eu achei muito interessante, né, para trazer para vocês. Então, a gente não adianta a gente ter um esforço simplesmente. O que a gente tem que buscar? Conhecimento, né? E aí entra esse conhecimento externo. Porque, por exemplo, se você quer reduzir a sua ansiedade, se você quer aprender a controlar a sua ansiedade, não adianta você ficar falando, eu vou controlar minha ansiedade, eu vou controlar minha ansiedade, eu vou controlar minha ansiedade. Você não vai controlar a sua ansiedade. O que você tem que entender? Você tem que entender o que acontece quando você fica ansioso, o que acontece dentro do seu corpo, o que te deixa ansioso. Então aí a gente já tem o conhecimento da parte
de explicação fisiológica, né, da parte científica do que acontece no seu corpo quando você fica ansioso, e tem também o estudo de que você já percebeu o que te deixa ansioso. E aí, com esse conhecimento, você vai controlar a sua ansiedade, porque aí você vai buscar uma estratégia, né, já estudada e comprovada e já falada aí há mais de 8.000 anos, que é através do yoga que você vai conseguir controlar a sua ansiedade, com os exercícios de yoga, não é? E aí isso você vai aplicar para todas as coisas, né? Para quem quer correr a maratona, né? Que eu falei do exemplo, eu quero correr uma maratona. Então o que você vai fazer? Você vai estudar, porque não é simplesmente você chegar e correr 42 quilômetros, né? O esforço simples e puro não vira, não vai te fazer chegar lá. Então você tem que ter um apoio, tem que entender como que funciona o seu corpo quando você corre, tem que entender o que você precisa comer para você aguentar fazer uma maratona. Você precisa de auxílio de professores, de treinadores para você fazer um treino que prepare o seu corpo para fazer a maratona. Entenderam? Então não é assim uma coisa simples, né? E a gente leva isso para todas as coisas da nossa vida, tá? Então o conhecimento, ele vai nos ajudar a alcançar aquilo que a gente quer. Então tudo que eu trago aqui para vocês é tentando trazer esse conhecimento para que vocês possam fazer a transformação na vida de vocês. Porque senão eu também não estou fazendo o meu papel aqui de professora, né? Então eu tento ensinar, passar o conhecimento, explicar para vocês o que acontece para que vocês possam aí alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Alguma dúvida? Mas é muito bonito isso, né? É o esforço consciente, é o esforço com sabedoria. Você faz o seu esforço e você tá consciente, você sabe, você tem conhecimento para você realizar aquilo e você sabe o caminho, a forma como você vai fazer para poder conseguir aquilo, né? E então, para concluir, né, a nossa live, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí. Quem estiver ouvindo depois, deixa aí nos comentários que eu vou olhando e respondendo para vocês. O conhecimento, né, essa parte de conhecimento teórico, escrito, acumulado, os textos sagrados, né, que vão nos aprofundando ainda mais para autoobservação, né? Porque tudo que eu aprendo, se eu não praticar, não aprendi, né? Então eu tenho que praticar. E quando eu vou aprendendo, eu vou cada vez mais me observando, vendo como eu reajo, como que o meu corpo reage, a minha mente reage, como que eu lido com determinada situação, né? As minhas emoções. E tudo isso vai fazendo com que a gente vá descobrindo quem a gente é, né? Quem nós somos? Não é essa grande pergunta, né? Que vale aí a vida, né? Quem nós somos? Para onde nós vamos? Mas aí, e quando a gente vai se conhecendo, né? Quando nós estamos aprendendo a entender como tudo isso funciona em nós, né? E ao nosso redor, a gente lida de uma forma mais clara, a gente tem mais clareza para fazer as melhores escolhas. Por isso que eu coloquei que são as ferramentas para a gente fazer as melhores escolhas. É o conhecimento, é o estudo. Estudar a si mesmo e também estudar as outras coisas, né? Principalmente os textos que são considerados sagrados, né? Que são esses textos que fazem a gente que traz mais essa reflexão para nossa existência, de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. E quando nós vamos conseguindo, né, aprofundar nesse tema, quando nós vamos tomando consciência, né, dessas sensações, dessas reações que nós vivemos no nosso dia a dia, a gente se torna mais consciente e a gente faz as melhores escolhas para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Tá bom? E aí, tudo certo? Então é muito importante a gente se investigar, né? Fazer experiências, né?
Experimenta ficar uma semana sem usar açúcar. Experimenta uma semana, ao invés de você correr, dá um trotinho, né? Dá uma corridinha para ver o que acontece. E você vai experimentando, observando. Experimenta e observa. Todos nós, né, temos muito que aprender. E talvez não seja em uma vida, né, que a gente aprenda, mas a gente vai buscando, né? A gente vai tentando ser aí um investigador de si mesmo para que a gente possa viver essa vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Todo conhecimento, ele nunca se perde, né? Todo conhecimento, ele vai nos auxiliando a ter essa clareza para a gente fazer as escolhas do nosso dia a dia. Certo, gente? Perguntas, dúvidas? E aí, como tá a respiração agora de vocês, né? Observa aí como que está. E quando a gente vai fazendo, tá, esses exercícios de tomar consciência, de observar, a gente pode observar tudo. Por exemplo, tomando um copo de água. O que está acontecendo quando eu estou tomando um copo de água? Né? Trazer a consciência para o momento presente. Essa é a chave para a gente poder aí se auto-observar, né? Para a gente se perceber como a gente está nesse momento. Sem perguntas? Então tá bom, gente. Ó, vou ler para vocês uma frase. Ontem eu estava estudando, né, para fazer a live aqui para vocês hoje. E quando eu terminei de escrever, né, todo o roteiro, que eu faço aqui um roteirinho para eu não me perder, para eu não esquecer de nada, né, das coisas importantes. Quando eu terminei de escrever e tal aqui, eu abri o meu Instagram e vi uma postagem de uma pessoa muito querida, né, eu não conheço pessoalmente, mas parece que, né, já é conhecido. E ela colocou uma reflexão falando sobre essa questão do conhecimento, né? A gente se conectar com a nossa essência, com quem nós somos realmente, e que é só nessa conexão, né, que nós vamos sentir a nossa vida de uma forma mais plena, mais feliz. E aí ela colocou uma frase que é de Platão, né? Platão foi um grande filósofo. E aí eu anotei a frase para falar para vocês, porque tem tudo a ver com esse tema que a gente discutiu aqui hoje. Então a frase fala assim: o homem retrata-se inteiramente na alma. Para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio de sabedoria divina. Perfeito, né, gente? Não preciso falar mais nada. O homem retrata-se inteiramente na alma, nossa verdadeira essência, né? O que há de mais sagrado dentro de nós. Para saber o que é e o que deve fazer, deve-se olhar na inteligência, nessa parte da alma da qual fulge um raio de sabedoria divina. É muito lindo, né? E a gente pode fazer uma live só para falar de tudo isso, não é? Mas assim, pra gente ir finalizando, então vocês podem praticar a observação, né, no dia a dia e buscar algo para você aprender, algo novo. E a filosofia é um ramo assim que traz muita reflexão, que traz essa questão da gente se observar, da gente aprender coisas novas, da gente refletir. Então, busquem, né, aprender alguma coisa diferente ou aperfeiçoar aquilo que você já gosta, que você já aprendeu. Também é uma forma da gente se estimular e da gente trazer mais equilíbrio para nossa vida, tá bom? Então é isso. E depois eu deixo a frase lá num post do Instagram para vocês, né? Porque é muito bonita mesmo essa frase, tem tudo a ver com Svadhyaya, que é esse princípio do yoga que fala sobre o estudo e o autoestudo. Então nós somos eternos aprendizes, a gente nunca para. Quando eu tô aqui falando com vocês, eu tô aprendendo, né? E espero que também sirva de
de incentivo para vocês também buscarem aí mais conhecimento, tá bom? É isso, gente. Um grande abraço para vocês, gratidão por vocês estarem aqui comigo e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um princípio do Yoga. Gratidão, uma ótima semana para vocês. Tchau!